graça da salvação, que através dos sacramentos da Igreja nós possamos ser salvos, nós possamos ver a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, nós então, na aula passada, nós começamos a teologia dos sacramentos, né? Começamos a entender melhor, para vivenciar melhor os sacramentos da Igreja. Então, a aula passada, nós fizemos a introdução parte 1, né? Dos sacramentos. Hoje, nós continuaremos na introdução. Então, eu espero que hoje eu termine a introdução, para que na próxima aula a gente já entre no sacramento do batismo. A gente já comece os sacramentos em si. Mas nós precisamos, então, primeiro ter as bases firmes, né, fixas, naquilo que é sacramento, naquilo que é próprio da Igreja, naquilo que é próprio dos documentos, da tradição, do magistério, né, dos santos padres, do catecismo. Por isso, eu falei para vocês na aula passada que nós, como bibliografia, nós utilizamos da Sagrada Escritura, do Catecismo Atual, do Catecismo de Trento, da Suma Teológica de Santo Tomás e o Denzinger, né, que é aquele compêndio de todas as definições de todos os concílios, e aquilo que diz os santos padres, os livros, obras teológicas, né? Mas estes que eu já disse são as nossas bibliografias principais, certo? Então, vamos lá. Então, para continuar, eu vou lembrar algumas coisas aí para a gente tocar o barco firme, que aí eu já vou voltar para este assunto. Então, eu vou lembrá-lo, tá? Oi? Antes de começar, deixa eu te perguntar, o som do Gui tá bom pra vocês? Parece que tá meio baixo aqui pra nós. Não sei se é só o nosso, ou se você der pra ajustar alguma coisa aí, por causa da gravação. Tô com medo de ficar muito baixo. Ixi, agora? Pelo menos aí não grava, Janaína tá... Agora melhorou, melhorou. Melhorou? Melhorou. Obrigada, Então, valeu. Ó, então, só lembrando, né? Eu vou lembrar, caso alguma dúvida, parem e perguntem, tá bom? Mas lembrando, então, aquilo que vocês já começaram a ficar craques, né? Na doutrina de Santo Tomás e na doutrina de Aristóteles, né? A doutrina das 4 causas. Então, a gente precisa entender bem esta parte para nós conseguirmos as outras ficar mais claras, né? Quando a gente entrar, a gente vai em todos os sacramentos, nós vamos voltar sempre para esta doutrina das 4 causas. Certo? Então, lembrando, né? Os sacramentos, que é para nós causa de santificação. Cada sacramento tem, então, 4 causas. Cada sacramento tem 4 causas dentro dele mesmo, né? Para ser este sacramento, obedecem estas 4 causas. Então, nós falávamos desta doutrina, só para lembrá-los, que é a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, certo? Então, como exemplo que eu dei na aula passada, uma mesa de madeira. A causa material da mesa de madeira é a madeira, a matéria, né? Madeira. A causa formal é a forma, aquilo que diferencia a mesa de madeira de uma cadeira de madeira, de um estante. Então, a forma que a gente dá à matéria madeira.
A causa eficiente é o artesão, né? Aquele que emprega uma força, que nós chamamos de força motriz, que emprega uma força para dar forma àquela matéria. E a finalidade, a causa final, para que serve todo este trabalho. Senão seria a mesa para comer, para jogar, para estas finalidades, né? Então, as 4 causas. Daí, nós vimos que todos os sacramentos, a causa eficiente é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A causa eficiente é a paixão de nosso Senhor. E a causa final é a vida eterna, o céu. Todos os sacramentos serão iguais neste ponto. Todos eles, a causa eficiente é a paixão e a causa final é a vida eterna, certo? E daí eu não parei por aí. Aí eu falei que todos os sacramentos, né, cada um deles, existe uma tríplice virtude de significar, né? Que os sacramentos, né? Todos eles recordam, num primeiro ponto, um fato que está no pretérito, né? Que está no passado, que é a paixão de nosso Senhor. Todos os sacramentos recordam um fato que está no passado, a paixão. Em segundo momento, ele nos mostra um fato do presente, um fato presente. Qual que é o fato presente? A nossa santificação. O que está no passado é a paixão, o que está no presente é a nossa santificação, os sacramentos, e assinala também um fato futuro, que é a vida eterna, o céu. Tudo bem? Quanto a isso, aí depois a gente passou, né, para os motivos de instituir os sacramentos. Lembra que são 7? A fraqueza do espírito humano, a dificuldade de se crer nas promessas divinas, a pronta medicação da alma, a senha e divisa para distinguir os fiéis, a profissão pública da fé católica, o aumento do amor fraterno e a repressão do orgulho, certo? Agora nós vamos entrar, então, nos componentes essenciais dos sacramentos. Aquilo que precisa ter. Se não tiver estes componentes, ou se faltar um dos componentes, não existe sacramento. Certo? Então, os componentes essenciais dos sacramentos. Voltando, então, para a doutrina das 4 causas, né? Nós falamos, então, da causa eficiente e da causa final. Certo? Causa eficiente e causa final. Agora, nós vamos falar, então, da causa material e da formal. A forma, certo? Que são 2 dos elementos essenciais dos sacramentos. Correto? Então, a causa material é a matéria. Lembra no exemplo da mesa? A madeira, né? Qual é a matéria dos sacramentos? Aqui, cada sacramento tem uma matéria específica, certo? O batismo. Qual é a matéria do sacramento do batismo? É a água. O sacramento da Eucaristia, pão e vinho, né? O sacramento da crisma, o óleo da crisma. O sacramento da unção dos enfermos, o óleo da unção dos enfermos, né? Cada sacramento tem, então, uma
matéria. Certo? Então, esta é a causa material. Nós vamos, claro, eu não vou falar de todos aqui, nós vamos trabalhar um a um quando a gente entrar. Trabalhar bem, o porquê que no batismo é a água, o porquê da água, o porquê de cada coisa, nós vamos trabalhar bem. Mas aqui é só para a gente ter noção das coisas. Então, o primeiro dos elementos essenciais é a matéria. Certo? Por quê? Vinícius, mas não tem que ter os 4? Tem, sempre vai ter os 4. Mas a eficiente e a final nunca vão faltar. Que é a paixão de nosso Senhor e a finalidade que é o céu. Isso nunca vai faltar. Agora, o que não pode faltar, e se porventura faltar, não há sacramento. Então, o que não pode faltar é a causa material e a formal. Então, a causa material é a matéria de cada sacramento. Certo? E a causa formal é a forma ou a fórmula de cada sacramento, que é a palavra. Então, a causa formal é a palavra, a forma, a fórmula. Certo? Por quê? Nós vamos trabalhar isso daí. Santo Agostinho tem uma expressão que se tornou muito comum na teologia da igreja, né? Que é uma explicação assim, para todos os sacramentos, né? No caso, para existir os sacramentos. É onde ele fala, unindo-se a palavra ao elemento, que é a matéria, né? Unindo-se a palavra, a forma, ao elemento, que é a matéria, unindo-se a palavra ao elemento, daí nasce o sacramento. Então, quando se une a palavra mais o elemento, nasce o sacramento. Certo? Então, é necessário juntar a palavra à matéria. Não pode existir só a palavra, como também não pode existir só a matéria. Tem que unir os dois, a palavra e a matéria. O Catecismo de Trento vai dizer que de todos os sinais, a palavra, as palavras é a que tem a maior eficiência. Dentro da teologia dos sacramentos, a palavra é a que tem a maior eficiência. Por quê? Vamos dar o exemplo da água dentro da liturgia da igreja, né? A água, ela tem dois sentidos. A água, ela tem um sentido de refrigério, de refrigeração, e ela tem um sentido de purificação, certo? E nos sacramentos do batismo, no sacramento do batismo, a água, ela tem qual sentido? Refrigeração ou purificação? Purificação, não é? Dentro do sacramento do batismo, a água tem um sentido de purificação. Por isso, vocês que são católicos, tenho certeza que quando participam de uma solene demonstração de fé, como são os sacramentos, prestam bastante atenção nos ritos e naquilo que o padre fala, e não somente quando ergue a criança para bater palma. Então, eu tenho certeza que vocês, como bons católicos, prestam muita atenção nos ritos da igreja. E por isso, no rito da igreja, vai dizer com clareza que a água do batismo é uma água para purificação. Vi, eu sei que você vai falar mais profundamente no batismo, mas você está falando do batismo, você está falando da gente prestar atenção. E eu sou meio chata, eu presto em cada detalhe.
Uhum. Porque assim, eu sei que você vai falar isso lá no batismo com certeza, que deve ter no rito todo, completo, algumas partes que não são obrigatórias. Mas outro Sim. dia nós assim, participamos de um batismo que não teve nada, só teve a água e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a luz de Cristo no círio. Não teve mais nada daquelas fórmulas que a gente sabe, né, daqueles ritos todos. Pode também ser tão enxuto? Ó, eu vou te adiantar, lógico que a gente vai chegar lá, né? Mas assim, ó, o batismo, ele obedece à doutrina das quatro causas, né? Então, teve água, teve, né? Teve a forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Teve. Então, com certeza, teve a eficiente, que é a paixão, e teve a causa final, que é o céu. Então, aconteceu o sacramento. Não aconteceria o sacramento se porventura, nós até vamos falar disso aqui já, né? Se porventura o padre falar, eu te batizo em nome do Pai e do Filho. Ou eu te batizo em nome do Filho e do Espírito Santo. Ou eu te batizo em nome do Pai só. Ou eu te batizo em nome do Espírito Santo só. Aí não há sacramento. Então, se ele obedeceu a forma, né, a fórmula, em nome do Pai, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e derramou água na cabeça, teve batismo. Aqui, os ritos, os outros, né, são ritos complementares. Que aí nós vamos trabalhar deles até aqui, ó, as cerimônias sacramentais. Nós vamos trabalhar. Mas sim, teve o batismo. Aconteceu, né? Ele não foi ineficaz. Teve o batismo. O padre omitiu os ritos. E aí a gente vai ver se o padre pode ou não pode omitir os ritos. E em que situações o padre pode omitir e em que situações ele deve fazer o rito. Certo? A liturgia da igreja, ela é bem taxativa em alguns pontos. Mas vamos lá, né? Então, como a gente estava falando, a palavra dos sinais é que tem maior eficiência. Porque, por exemplo, no batismo, se o padre derrama a água na criança e a gente não presta atenção na forma, ou o padre não fala do sentido de purificação, nós poderíamos achar, sem erro de nossa parte, porque não foi explicado, que a água no batismo ela tem função de refrigeração, de refrigério. Por isso, o padre é obrigado a explicar e a falar todos os ritos, a passar pelos ritos explicando-os, senão que ele vai parar e explicar, mas ler, né, aquilo que está no ritual do batismo, para que nós entendamos. Certo? Então, aí aqui, né, o que o catecismo coloca bem clássico, né? Em nossos sacramentos, porém, a forma das palavras é prescrita de tal maneira que, se não for observada, deixa de haver sacramento. Então é aquilo que a gente estava conversando, né? Agora há pouco. O padre não pode, eu te batizo em nome do Pai e ponto. Eu te batizo só em nome do Espírito Santo. Tem que ser, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa no sacramento da crisma, né? Que o bispo ou o padre delegado vai dizer. Mesma coisa no sacramento da unção dos enfermos, da penitência, do matrimônio, da ordem. Segue sempre a forma de cada um. Certo? Então, eu omiti agora um item essencial para acontecer o sacramento. Nós falamos de dois, matéria e forma, né? Eu omiti um que eu vou falar dele mais para frente, mas falta um item para acontecer os sacramentos, certo? Então agora as cerimônias sacramentais, né? Aqui é um pouco da pergunta da Jana, né? Não podem, olha o que o catecismo vai falar, não podem omitir-se sem pecado
a não ser que haja necessidade. As cerimônias, né? Do batismo, da crisma, da Eucaristia, da unção dos enfermos e tudo mais, não podem omitir-se as cerimônias, todos os ritos, sem pecado, a não ser que haja necessidade. Certo? Aí o pecado está em quem? No padre. No ministro que vai estar realizando o sacramento. Certo? Mas aí, Vinícius, mas aí o padre não fez vários ritos. Mas ele fez o principal, né? Não faltou a matéria nem a forma. Aconteceu o sacramento. É válido. Certo? Não diminuiu em nenhum ponto. No batismo do meu filho, o padre fez de tudo. Unção, o sal, a água, a luz, a veste. No do meu outro filho ele só jogou água e eu te bati no nome do Pai e do Espírito Santo. No do outro, a coisa foi mais forte, né? Ele foi melhor batizar? Não. Os dois sacramentos aconteceram da mesmíssima forma. Não existe sacramento mais válido, ou os dois batismos. Não, um é mais válido que o outro. Não. Os dois foram batizados. Certo? Então, assim, desde os primórdios da igreja, sempre se observou o costume de administrar-se os sacramentos com certas cerimônias solenes. Era muito conveniente usar estes ritos solenes na administração dos sacramentos para que assim mostrasse ao povo, né, que aquilo se tratava de uma coisa santa. Até porque as grandes liturgias solenes dos sacramentos são profissões públicas da nossa fé. Os sacramentos, quando eles são feitos dentro de cerimônias, eles não são feitos à escura, na particularidade. Não, são feitos para todos. Para todos verem, né? Para todos sentirem que aquele sacramento nada tem de humano, mas que aquele sacramento ministrado pelo padre é um sacramento sobrenatural. É um sinal visível do amor invisível, mas ele é sobrenatural. Ele transcende a nossa capacidade, ele transcende a nossa vida material, até porque a causa final dele é a vida eterna. Certo? Tudo bem? Então o padre pode omitir, desde que haja razão para isso. Desde que ele traga razão para omitir alguns ritos, ele pode. Agora, se ele omitiu porque ele quis omitir, acarreta pecado para ele. Certo? O catecismo deixa isso bem claro. Tudo bem? Lembrou? Outro dia perguntaram, eu não sei para qual padre, né? A pessoa que chega tarde na missa, ela chega atrasada na missa, se ela pode comungar ou não. Aí ele falou, né, que tem que participar do ato penitencial e vai também da pessoa, por que ela chegou atrasada. Se ela chegou atrasada por força maior, ou se ela ficou ali enrolando em casa com alguma banalidade, né, alguma coisa assim, e chegou em cima da hora. Então, agora me lembrou. É isso mesmo. Não pode. Me lembrou também da doutora Filó, que batiza com água, né? Na UTI. Na UTI. Ela percebe que a criança está nas últimas, ela batiza. Então, só água. E a fórmula? Nós vamos ver, né, quando a gente entrar no batismo, né, as diferentes formas de batizar, né? A doutora Filó, ela é fantástica neste ponto, sabe? Do batismo que ela faz nas crianças. Lindo, né?
Acredito que ela é uma grande adepta de Santo Tomás, né? Que ela batiza as crianças com risco das crianças perecerem, né? Antes de serem batizadas. Eu não aguento que ela fala assim, primeiro batismo, depois eu pergunto se tem alguma religião. É um só Deus, é um só batismo. Não tem mais nada não, ela fala. É uma grande adepta de Santo Tomás, tenho certeza, doutora Filó, né? Mas é isso mesmo. E então as grandes liturgias são feitas para isso, né? Para mostrar ao povo que os sacramentos são visíveis, mas são sacramentos, né, sobrenaturais. Certo? Então não pode omitir os ritos, a não ser que haja uma razão específica para isso. Tudo bem? Quanto agora ao número dos sacramentos. Então, todos nós sabemos, né? Não é uma surpresa para ninguém, que o número dos sacramentos são 7. Certo? A saber, batismo, a crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Certo? Os 7 sacramentos. Então, o Catecismo e os Santos Padres, olha que bacana, eles vão colocar que existem coisas na vida de nós, homens, mulheres, que são necessárias para a nossa vida, né? Coisas que são necessárias para acontecer a vida, né? E essas coisas são 7. 7 as coisas que têm que acontecer na nossa vida para que a nossa vida seja vida. Certo? 7 coisas. A saber, primeira, nascer. Nascer. Segunda, crescer. Terceira, alimentar-se, nutrir-se, né? Quarta, curar-se. Quando a gente adoece, nós precisamos nos curar, né? Quinta, recuperar as forças perdidas. Às vezes a gente perde as nossas energias, né? E a gente precisa recuperar as forças perdidas. Sexta, ser guiado por alguém mais instruído que a gente, que vai nos ensinar os caminhos. E sétima, conservar a nós mesmos, né? E a propagação da nossa espécie. Senão, acaba ali e acabou o gênero humano, né? Então, são essas 7 coisas que são necessários para a vida do homem. Nascer, crescer, nutrir-se, curar-nos quando a gente adoece, restaurar as forças, ser guiado por alguém mais instruído que a gente e propagar a nossa espécie. 7 as coisas que precisam acontecer na nossa vida. Então, também, nós podemos inferir daí os 7 sacramentos. Né? O primeiro é o batismo, que é a porta dos outros sacramentos, pelo qual nós renascemos em Cristo. Então, é o nascer. Né? Pelo batismo, nós nascemos, né, em Cristo. Certo? Depois a confirmação. Sacramento da crisma. Que é a virtude de nós crescermos, nos fortalecermos na graça divina. Então, é o crescer. Né? Segundo ponto lá, é o crescer. A crisma nos faz crescer. O terceiro é a Eucaristia. É o alimento que nutre e conserva a nossa alma. Alimentar-se, né? Nutrir-se. O quarto lugar ocupa, então, a penitência. O sacramento da confissão.
no qual ele recobra a nossa saúde. Uma vez que nós fomos machucados pelo pecado, o sacramento da penitência nos cura. Então, curar-se quando a gente adoece. Quando acontece um pecado, a gente vai até o sacramento da penitência para nos curar deste pecado. Certo? Depois, em quinto lugar, o sacramento da unção dos enfermos, que antigamente era chamada de extrema unção, né? O sacramento da unção dos enfermos, ele restaura as forças da alma. Certo? Por quê? Porque nós vamos entrar nisso, né? Mas sim, só um adendo, né? Às vezes a gente confunde, né? Às vezes a gente recebe a unção dos enfermos com a mentalidade de que Deus vai curar o nosso físico, né? O nosso corpo. Mas não é para isso. Se nos recuperar o nosso corpo físico, glória a Deus. Mas se não, glória a Deus. O sacramento da unção dos enfermos, ele restaura as forças da nossa alma. Nos prepara, né? Para que aconteça a santíssima vontade de Deus. Ouvi. A doutora Filó de novo. Então, outro dia eu ouvi ela falando uma coisa, eu ia procurar no catecismo, depois acabou passando. Que ela fala para as gestantes, principalmente assim, as mulheres que já tiveram abortos, né, espontâneo e estão grávidas de novo, para pedir a unção dos enfermos ao padre. Ela falou assim, que não só essas que já tiveram gravidez complicada, mas todas, que você está gerando uma vida, não sei o que lá, que é interessante pedir a unção. Mas então, assim, pensando nesse caso, não sei, cabe? A unção dos enfermos, ela restaura as forças da nossa alma, né? Então, em virtude da mulher estar grávida, para que não ocorra, para que seja uma gravidez tranquila, ou próxima do parto, né? Ou até antes, no início, para que tudo ocorra bem, pode-se pedir o sacramento da unção dos enfermos. Não que a mulher esteja doente, mas ela vai passar por momentos que não é próprio do ser humano na sua plena saúde física, né? A mulher vai ficar enjoada, a mulher passa mal, em inúmeros casos, as mulheres têm sangramento. Então, para que não aconteça nenhum tipo de mal, pede-se a unção dos enfermos. Só que a unção, ela restaura a nossa alma. Então, é para nos preparar para aquilo que Deus quer que aconteça. Né? Que a gente, na verdade, a mulher na gravidez que pede a unção dos enfermos é a mulher que coloca nas mãos de Deus a sua gravidez. É a mulher que coloca nas mãos de Deus, né? A mulher quer muito ter um filho, quer muito, mas ela coloca nas mãos de Deus, para que Deus restaure as forças dela, seja para ter o filho, ou seja para não ter este filho. Então, a força é restaurada nas mãos de Deus. Certo? Depois, né, então por isso a sacramento da unção dos enfermos é o recuperar as forças perdidas. Depois vem o sacramento da ordem, né, que é a questão de ser instruído por alguém mais sábio que nós, né? Aquele que recebe o sacramento da ordem é aquele que nos guia na nossa vida espiritual. Por isso, quando nós temos alguma dúvida quanto à doutrina, essas coisas, nós corremos para o padre. O padre explica para nós a doutrina da igreja, certo? Eles são os autênticos guardiões, principalmente o bispo, os autênticos guardiões da doutrina da igreja. Em qualquer dúvida, corremos para o padre nos explicar o porquê de cada coisa. Por isso o padre faz 2 faculdades. E por isso o padre sempre tem que ler e estudar para estar sempre
de acordo com a sé apostólica, né? Para que ele não passe alguma informação errada ou alguma informação duvidosa, para que os sacramentos e a doutrina... Porque, se a gente lê a doutrina da igreja, a doutrina mesmo, aquilo que está no catecismo da Igreja Católica, não deixa a gente na dúvida em nenhum ponto. A doutrina da igreja, ela é preto no branco, não deixa dúvida. Então, o padre também, por isso a gente corre até o padre para ele nos tirar as dúvidas que porventura pode surgir na nossa caminhada. Certo? E o sacramento do matrimônio, então, é a questão de propagar, né, conservar o gênero humano e propagar a nossa espécie. Por isso, aquilo que é necessário para a vida humana reflete e infere no número dos sacramentos, são 7 também, e naquilo que é próprio de cada sacramento. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, agora nós vamos para a diferença dos sacramentos. Aqui nós vamos começar a fazer algumas perguntas, né? A vocês que são católicos, né? A diferença dos sacramentos. Meia boca. Muito tranquilo também. Vou ler aqui, aquilo que fala o catecismo. Há, porém, um ponto que reclama muita atenção. É que todos os sacramentos comportam em si uma virtude admirável e divina, mas nem todos são igualmente necessários, nem possuem a mesma graduação e finalidade. Então, nem todos são igualmente necessários. Todos eles são necessários para a santificação do homem. Mas existem sacramentos que são mais necessários para a nossa santificação, né? Quais são os sacramentos mais necessários? Batismo. Eu falei um já. O Gui fala que é o batismo, né? Eucaristia. Batismo, confissão e penitência. Confissão. Batismo é confissão. Mais algum? Vocês falaram batismo, eucaristia, confissão. Os 4 primeiros, né, Vi? 4 primeiros. Tem certeza disso, Gui? Mais necessário. Certeza foi Jesus. Sim. Você tem certeza disso da mesma forma que você tinha certeza que São Paulo ia ganhar do Palmeiras ou não? Não da mesma forma não, viu? Existem 3 sacramentos que são mais necessários. Aí o catecismo, o catecismo de Trento, ele vai colocar uma nota de rodapé para 1/4, que eu vou ler para vocês a nota de rodapé. Mas ele coloca 3, que são mais necessários. Quais são eles? O batismo. Posso voltar? Pode. Sacramento, é do padre? Vai. A ordem. Da ordem. São 3, Então a Sandra falou da ordem também. 3 os sacramentos. Aí o catecismo vai colocar 3, mas ele vai dar um apêndice num quarto aí. Então, 3. São os mais necessários. O primeiro é o batismo, né? Aquilo que está no Evangelho de João, que Jesus fala: quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, o batismo não tem como, né? O batismo é o primeiro, é a porta dos outros sacramentos, e ele aqui é o que encabeça
dos sacramentos os mais necessários. Batismo. O segundo é o sacramento da penitência, da confissão. O segundo é o sacramento da confissão. Por quê? Olha tudo que a gente já aprendeu a respeito do credo, né? O pecado, Jesus lá na cruz abre para nós o céu. Nós recebemos lá na cruz a graça sanante e a graça elevante, de sanar os nossos pecados e nos elevar ao céu. Quando a gente peca, no mesmo instante, a gente perde essas duas graças. A sanante e a elevante. A gente perde no mesmo instante. Então, qual é o sacramento que faz nos readquirir estas graças? A penitência. O sacramento da confissão. Por quê? Se o batismo abre a porta do céu para nós, o pecado fecha. Só que a porta continua aberta para todos que querem. Só que para mim, porque eu pequei, ela fechou. Qual é o pecado que reabre? O sacramento da confissão. Certo? Então, é o segundo. E o terceiro, sacramento mais necessário, é o sacramento da ordem. É o sacramento da ordem. Por quê? Sem o sacramento da ordem, como vai existir os outros sacramentos? Porque é o padre que batiza, é o padre que crisma, é o padre que confessa a turma, é o padre que dá o sacramento da unção dos enfermos, é o padre que casa a galera, e é um padre, né, o bispo, que vai dar o sacramento da ordem para o outro padre. Certo? 3, então, são os mais necessários, né? O batismo, a penitência e o sacramento da ordem. Mas aí, o catecismo, ele coloca um apêndice de um outro sacramento. Vou ler para vocês. Nesse ponto, a semelhança entre a ordem e o matrimônio, que são chamados sacramentos sociais, não são necessários para o indivíduo que tem a respectiva vocação, mas na coletividade como tal. É absolutamente necessário haver quem case e quem receba o sacramento da ordem. Certo? Então, assim, o sacramento da ordem ele é necessário não no sentido de individual, mas no coletivo. Porque sem ele não tem os sacramentos. Mas também o sacramento do matrimônio é necessário porque o padre sai de uma família. Né? O padre sai de uma família, de um pai e de uma mãe. Então, por isso, o sacramento do matrimônio também entra no rol dos sacramentos necessários. Mais necessários, né? Todos eles são necessários, não me entendam mal. Mas existem os mais necessários. Certo? Agora, nós estamos vendo a diferença. Quais os mais necessários? Agora, qual o mais digno? Qual o sacramento de maior dignidade? Esse eu acho que não tem como errar, né? A Eucaristia. O sacramento de maior dignidade. A Eucaristia. Que é o próprio corpo e sangue de nosso Senhor. Tudo bem? Então, na prova, quando eu perguntar dos sacramentos mais necessários, vocês citarão 3, e aí colocarão lá que existe uma nota de rodapé no catecismo que também cita o sacramento do matrimônio. Certo? Porque se porventura na prova vocês disserem 4, eu vou colocar errado a resposta. Certo? Porque são 3. Mas aí coloca uma nota de rodapé do matrimônio. Tudo bem? E qual o mais digno? O sacramento da Eucaristia.
Certo? Então tá bom. Quem é o autor dos sacramentos? Deus, né? Deus, então, é o autor dos sacramentos. Agora nós vamos entrar na parte dos ministros do sacramento, né? O ministro dos sacramentos. Deus, ele é o autor e ele também é o ministro por excelência dos sacramentos, né? O ministro propriamente dito dos sacramentos. Porém, quis Deus que na igreja os sacramentos fossem ministrados não por anjos, mas por homens. Quis Deus que na igreja os sacramentos fossem ministrados por homens. Certo? Que recebem o sacramento da ordem e daí os homens ministram os sacramentos. Então, quais são as partes essenciais para acontecer um sacramento? A matéria e a forma, né? A matéria e a palavra. E a terceira parte que eu falei que eu omiti, que eu falaria agora, é o ministro. Então, 3 coisas para acontecer os sacramentos: matéria, fórmula e o ministro. Certo? Faltou um destes, não tem sacramento. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como já vai... Falta 5 minutos para acabar. O que fizeram na reunião na terça? Eles agendaram, já colocaram horário para a próxima. Para o próximo link. Para entrar no próximo link, né? Se quiser preparar já, assim, sai de um e entra no outro, pronto. A Jana derruba agora e já cria o próximo aí. Não precisa derrubar. Só eu falei, deixa eu comentar, porque eles criou e agenda, por exemplo, para daqui meia hora, para daqui 10 minutos, para daqui 5 minutos. Aí eu já não sei. Aí a Jana e o Fabinho, eles são os nossos. Aí também eu sou estagiário nessa parte aí. Entra lá no. Eu acho Achei que legal. Eles são os nossos suportes. Mas atrapalha vocês, né? Então deixa quieto. Não, aí derruba. Vamos sair, aí eles já criam um novo. Aí a gente já entra já. A gente já entra a gente já encerra. Ele pergunta se você quer agora ou se você quer agendar. Isso é legal para o próximo, eu acho. Olha lá, programar. Mas agora vai começar. eu acho assim que, por exemplo, antes da reunião já dá para criar Isso, tem que os ser 2 feito links. antes. Entendeu? Assim, vocês não precisam parar e preparar, entendeu? Tem que ser feito Porque eles antes. fizeram ontem. Ontem não, terça. É isso mesmo. Quando for gerar, já dá para gerar os 2 e programar o próximo. Aí, é bom saber. Na próxima reunião a gente já faz. Vamos derrubar e gerar um novo, então. Então, beleza. Vamos saindo e a gente já volta. É isso aí, ó. A gente faz os 2 programas para daí 55 minutos. Assim. Acho que está programado mesmo. Tá na reunião, a gente viu mesmo, né? Tem que ser. A gente viu mesmo. Quem que tá na área? Já conversou hoje, já descansaram amanhã. Vai até amanhã. Experiência. Esse dias que ela está comentando isso comigo, me pedindo opinião. Nossa, o microfone dele está tão alto que eu ouvi tanto mais, tá?
Tá entrando na turma aí, né? Ó, só enquanto o pessoal entra, só fazer um outro comentário que aconteceu na reunião. A equipe se reúne antes de começar no finalzinho de julho para estudar o tema. Não sei como que eles conseguiram o tema, estudaram todos juntos o tema da reunião da interequipe. A equipe, porque a gente se reúne para estudar, a gente dialoga, tira dúvida, né, para estar todo mundo bem preparado para a reunião. Ficou bem bacana, viu? É uma dica. O pessoal, quem não é equipista está boiando. Desculpa. É que depois eu me esqueço. Deve estar falando, gente, que reunião é essa que esse povo está falando? Mas não é legal? Achei muito legal. Falei, nossa, eu vou correr atrás mesmo. Bem legal. Comentar com o pessoal, né? Falta a Eda e a Jane. Cadê a Jane agora? Eu encaminhei mensagem para ela, mas ela não está online. Ah, não, ela recebeu, mas não apareceu aqui que ela está online. Bom, vai ter a gravação, né? Qualquer coisa ela pega na gravação. Tá. Então, ó. Quanto ao ministro, né? Então, o ministro é essencial, né? Sem ele, ou sem a matéria, ou sem a forma, não há sacramento. Certo? Então, aqui, ó. É uma parte muito interessante, né, do catecismo, que ele é bem... Não resta dúvida, né? E quando a gente lê, a gente não tem dúvida quanto às coisas que acontecem. Mas assim, ó... Cadê? Aqui, ó. No ato sacramental, os ministros não representam a sua própria pessoa, mas a pessoa de Cristo. Desta forma, sejam eles bons ou sejam maus, produzem e administram validamente os sacramentos, se aplicarem a forma e a matéria que a Igreja sempre observou por instituição de Cristo, e se tiverem a intenção de fazer o que faz a Igreja na administração dos sacramentos. Então, aqui, uma coisa interessante. Claro, quando a gente vai um pouco além em estudos teológicos, né? A gente debate muito essa questão de sacramento. Então, aqui, ó. Sejam eles bons ou maus, né? O sacramento é válido. O sacramento é válido, desde que o padre observe a matéria e a forma.
né? Mas tem um outro porém aqui, que eu acabei de ler. Não basta ele só observar a matéria e a fórmula. Qual que é o outro ponto aqui? Desde que ele tenha a intenção de rezar, de realizar o sacramento de acordo com o pensamento da Igreja Católica. Certo? Por que eu digo isso? Porque já há alguns anos, nós católicos, a Igreja Católica vem sofrendo críticas por parte de uma agenda de minoria quanto ao casamento homoafetivo, né? Vinícius, você acabou de dizer que desde que haja matéria, fórmula e padre, acontece o sacramento. Então, um padre, ele pode, se ele celebrar o sacramento do matrimônio de 2 homens ou 2 mulheres, é válido o sacramento? Teve a matéria e teve a fórmula e tem o ministro. O padre deu na cabeça dele, endoidou e fez. É válido? Não. Por que não? Porque se tiver a intenção de fazer o que faz a igreja na administração dos sacramentos. Então tem que ter a intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez. Por isso, então, que não é válido. Então o padre tem que observar a matéria, a fórmula, né? Mas a intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez. Tudo bem? Tranquilo, são polêmicas, né? Nós vamos entrar nas polêmicas de cada sacramento, mas aqui é importante eu ter falado isso por causa da intenção. Tudo bem? E também aquela questão, né? O padre, como foi dito aqui, pode ser o pior padre do mundo. Pior padre. A gente sabe dos pecados do padre. Pecados públicos do padre. Pode ser o pior. Mas é como está na primeira carta aos Coríntios, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Por isso, o que vale não é quem planta, nem quem rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, Vinícius, oi? isso não é matéria disputada, não pode acontecer mesmo. Se algum padre fizer, não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. O padre realiza um matrimônio de um casal homossexual, não tem validade nenhuma. Ele tem que ter a matéria, a fórmula e a intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez. O padre incorre em pecado? Oi? O padre incorre em pecado? Em estar desobedecendo a lei? Corre, nós vamos falar dele daqui já o pecado do padre. Vinícius, a gente pediu para avisar que ela está com muita dor de cabeça, que ela vai tomar um remédio e deitar, que depois ela assiste a aula. Então, vamos rezar por ela. Então, o padre pode ser um padre, um pecador, confesso, público, né? Todo mundo sabe do pecado dele e tal, mas o sacramento é válido. Como é o exemplo de um jardineiro. O jardineiro pode ser o pior jardineiro do mundo, no sentido assim, de ser uma pessoa ruim, mas ele plantou, nem por isso, só porque ele é ruim, ou ele planta um pé de maçã, as maçãs vão nascer tudo podre. Não. Então o sacramento é a mesma coisa. O padre pode ser ruim, né? Pode ser não seguir a doutrina da igreja,
pode ser um pecador, todos podem ser pecadores, claro, mas assim, um pecador público e tudo mais, e se ele realizou o sacramento, seguiu matéria, forma e intenção daquilo que a igreja sempre faz, o sacramento é válido. Tudo bem? Por isso, olha o exemplo, que interessante o exemplo de Santo Agostinho. Até a gente aprende isso nas aulas de teologia, de sacramentos. Quando Jesus diz, né, aos seus apóstolos, ide, né, por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os apóstolos foram, certo? Jesus ainda não tinha morrido ainda. Então, foram todos os apóstolos. Inclusive quem? Judas. Judas também batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É válido o sacramento que Judas ministrou? É muito válido o sacramento dele. Ninguém que Judas batizou teve que ser rebatizado. Não, foi válido. Agora, olha só, Santo Agostinho vai mais além. O sacramento que Judas ministrou, o batismo, é válido, né? Não precisou rebatizar. E o batismo de João Batista? Teve que ser rebatizado. Teve que acontecer um novo batismo. Por quê? João batizava em nome dele mesmo. Era o batismo de João. Agora o de Judas não era o batismo de Judas, era o batismo de Cristo. Então o sacramento acontece mesmo nas mãos de um Judas. Oi? E se ele estiver em pecado? O padre? O padre pode estar no pecado que for. É válido, então. Ele obedeceu. Tem as matérias, é válido. A matéria, a forma e a intenção daquilo que a igreja sempre fez, o padre pode ter pecado que for. É válido. Porque ele é um ministro ordenado, né? Ele tem o sacramento da ordem. Obedeceu matéria, fórmula e ter intenção, né? Ele é um ministro ordenado, pode estar em pecado, que é válido o sacramento. Então, é o exemplo de Judas, né? Mesmo Judas é válido o sacramento. O sacramento de Judas, o batismo de Judas é maior que o batismo de João Batista. São João Batista batizava para o arrependimento dos pecados, em nome dele mesmo. Judas não. Judas batizava em nome de Jesus Cristo. Então, mesmo os sacramentos nas mãos de um Judas, é válido. Certo? Só lembrei de uma coisa agora. Já aconteceu, né, não com esse padre, mas com outro padre que ficava aqui, que era aqui da paróquia, a pessoa se casou sem crismar, sem renovação. Pode? Na verdade, a pessoa casou, né? O padre é válido o sacramento e tudo, mas ela tem que procurar ser crismada. Depois ela tem que procurar ser crismada, a pessoa. Porque o sacramento do matrimônio é chamado de sacramento para a ação, né? E como existe um sacramento da ação se ela não recebeu os sacramentos da iniciação cristã? O batismo e a crisma, né? Que é um sacramento da iniciação cristã. Então ela pode casar, mas desde que aconteça o sacramento, senão fica incompleto. Não o sacramento. Não estou falando, o sacramento ficou incompleto. Não, mas fica incompleta a sua vida de cristã. Certo? Vocês vão entender bem a questão do crisma, né? Porque o crisma eu acho que é um dos sacramentos mais prejudicados que tem no entendimento do povo. O povo tem um conhecimento muito pequeno, muito superficial do sacramento do crisma. E é o sacramento que eu gosto mais de, chamar a atenção nossa dos cristãos.
Mas, então, o padre, olha só o que o Fabinho perguntou, né, que o Sérgio ressaltou aqui também, ó, continuamente devem eles, os padres, lembrar-se que os sacramentos nunca perdem a virtude divina que lhes é inerente, mas que acarretam a ruína e a morte eterna de quem os ministrar com a consciência pervertida. Então, olha a responsabilidade do padre. Acarreta a ruína e a morte eterna, ou seja, o inferno, para o padre que ministrar os sacramentos com a consciência pervertida. Por isso, os padres devem ter uma reta consciência. Os padres devem procurar viver em santidade para administrar os sacramentos, porque não é brincadeira. Administrou os sacramentos em pecado, com uma consciência pervertida, acarreta a morte eterna para eles, o inferno. O nosso bispo, ex-bispo, então. É o que aconteceu com... É um exemplo mais empático, né? Tudo mais, mas acarreta a consciência reta, né? Qualquer pecado, né? A gente não diz só o pecado que ele cometeu, né? Mas qualquer outro que o padre tiver, qualquer um que seja, ministrou os sacramentos com estes pecados, acarreta a morte eterna. Né? Então, só Deus perscruta os corações, né? Mas eles se confessam, se eles se arrependerem, tem... Sim, o sacramento da penitência é aquilo que nos abre de volta a porta do céu, né? Mas é aquele caso, né? Para nós, a gente morre em pecado mortal, a gente vai para o inferno, né? Se a gente não se confessar, ou se não se arrepender. Então, para o padre, tem mais uma questão que pode levá-lo para o inferno, se ele ministrar os sacramentos, que ele é chamado a ministrar, com a consciência pervertida. A gente não corre esse risco, né? Porque a gente não ministra sacramentos. O padre, sim. Certo? Olha o que diz o Salmo, né? Ao pecador disse Deus: por que falas tu dos meus preceitos? Desculpa, se você quiser terminar, eu te interrompi. Não, é assim, nesse caso, o ministro, não. Assim, o ministro, ele ministra a ordem, a comunhão, mas não é ele que abençoa. Então, nesse caso que você falou, não é o caso do ministro. Não, o que a gente está falando é do ministro ordenado. Ordenado, tá. A Eucaristia é os ministros extraordinários, né? O ministro ordinário, que está debaixo de ordem. Só que assim, ó, o ministro da Eucaristia também, não que essa regra se aplica a ele, mas como ele vai distribuir a Sagrada Eucaristia, trazendo em seu coração pecado, ele também comunga da própria condenação. Mas aí isso é válido para nós também. Quando a gente comunga em pecado, a gente comunga a nossa própria condenação. Vamos falar bem disso no sacramento da Eucaristia. É muito sério, né? Por livre e espontânea vontade, vocês estão no nosso curso, né? Por livre e espontânea vontade, por vossa culpa e risco, né? Mas é muito sério. O sacramento não é brincadeira, né? Então, ó, como eu estava falando, no Salmo 49, Deus disse, né? Por que falas tu dos meus preceitos
e tomas a minha aliança em tua boca? Na realidade, tu tens ódio à disciplina. Então, falando aos padres, né? Falando que, assim, Deus fala aos padres, os padres pervertidos, né, em qualquer pecado, que eles têm ódio à disciplina. Por isso, eles ministram os sacramentos de forma com pecado dentro de si. Então, é muito sério. Por isso, a gente tem que rezar muito, 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 incessantemente, pelos padres. Os padres da nossa paróquia, os padres do Brasil, os padres do mundo inteiro. Rezar pelos bispos, pelo Papa, por todos aqueles que estão à frente da igreja, né? A gente tem que rezar muito por eles, muito. Certo? Então, por conseguinte, de maneira ímpar, que os ministros dos sacramentos se consagrem, antes de tudo, à prática da santidade. Certo? E por último, para encerrar, os efeitos dos sacramentos. Os efeitos. 2 são os efeitos dos sacramentos. 2. A graça santificante e o caráter indelével. Uma marca indelével, né, que jamais vai sair. A graça santificante é a graça que os sacramentos alcançam em nós. Lembrem da tríplice virtude de significar. O que está no passado é a paixão, e o que está no presente é a nossa santificação. Então, a graça santificante é que todos os sacramentos geram em nós a santidade. Todos os sacramentos faz-nos alcançar a vida eterna. E olha que bonito esta parte, né? Antigamente, logo quando Jesus sobe aos céus, né, e os sacramentos começam a ser ministrados pelos ministros ordenados, aconteciam milagres, como aconteceu no batismo de Jesus, a pomba, a voz de Deus na nuvem, como aconteceu em Pentecostes, que os discípulos, os apóstolos, receberam o Espírito Santo como línguas de fogo. Isso continuou acontecendo por um tempo na igreja, no início da igreja. Estes milagres que o povo via, né, com seus sentidos. Com o tempo, a fé foi se tornando arraigada no coração, foi se intensificando no coração do homem, e aí estes milagres pararam de acontecer. Só que é muito interessante, não porque pararam de acontecer os milagres, que não aconteçam a graça santificante. Da mesmíssima forma que as línguas de fogo desceram sobre os apóstolos de uma maneira visível, acontece no sacramento da crisma. Da mesmíssima forma, as línguas de fogo. Certo? Só que no início da igreja era bem visível isso. Acontecia desta forma. Eles viam as línguas de fogo. Mas nós, como um povo de fé, a fé já está dentro do nosso coração, não acontece mais. Talvez era necessário voltar a acontecer, né? Para o povo entender. Mas quem somos nós de falar para Deus, né? Tem que voltar a acontecer. Deus sabe.
Esta é a graça santificante, né? Graça que nos santifica. O sacramento gera em nós a graça santificante, que nos faz alcançar a vida eterna. E o segundo efeito é o caráter indelével. Aqui, uma outra pergunta. Existem 3 sacramentos. Por quê? Porque essa marca indelével não está em todos os sacramentos. Só em 3. Só em 3 sacramentos tem esta marca indelével. Esta marca que jamais se apagará. Quais são os 3 sacramentos que tem esta marca indelével? Deixa eu pergunta, Vi. Matrimônio. Quais os sacramentos que existe uma marca ainda que Deus marca o coração do homem? Todos os sacramentos geram em nós santidade, mas em 3 sacramentos Deus marca o coração do homem e esta marca jamais se apagará. O que está falando aqui, ó, batismo, matrimônio. Eu coloquei 2, agora eu deixo um pra galera aí, ó. Vamos ver. Tá caridoso, hein? 3 são os sacramentos que deixam uma marca no homem. A ordem, né? A ordem, né? A ordem é um deles? Eu acho, né? Vamos, povo católico. Falou batismo, confissão. Repete novamente. Ó, existem os sacramentos que são mais necessários, né? Agora, não é essa a pergunta, é quais Não, os sacramentos que deixam uma marca no coração do homem. É essa mesmo, né? Batismo, matrimônio e a ordem. Minha mulher mandou pra ordem. Sérgio, minha mulher mandou para a ordem. Eu sei, Sérgio, é a Lu que veste as calças aí na tua casa. Não dá nada, quem manda aí é a Lu. Quais são? Posso falar? Vai. Já pensaram? Então são 3. O batismo, a ordem, como vocês já falaram, 2 vocês acertaram, mas o do meio, né? É o sacramento da crisma, da confirmação. 3 são os sacramentos que deixam uma marca no coração do homem para sempre. O batismo, a crisma e o sacramento da ordem. Por quê? Vou explicar. O batismo, quando a gente fala que Deus marca o coração do homem, é para separar A de B, para separar um do outro. Então o batismo separa o quê? Os fiéis dos não fiéis. Certo? Então o batismo, Deus marca o coração daquele que é batizado. Este é o meu filho amado. Este é imagem e semelhança. O nome dele está escrito no livro do céu. É um fiel. Certo? Batismo. O sacramento da crisma é o sacramento que nos torna com mais eficácia, né, com maior fervor, que nos torna anunciadores do reino de Deus, que nos dá força para vencer o inimigo, as tentações do mundo. E o sacramento da crisma diferencia as criancinhas dos adultos. Diferencia os neobatizados, as criancinhas que receberam o batismo. Aqueles que estão começando agora, pode ser adulto. Os que estão começando agora na vida católica, na vida de igreja, receberam o sacramento do batismo.
estão começando agora, são criancinhas. Precisam de alimentos mais pastosos, né? Do que os que são adultos na fé. Quem recebe o sacramento da crisma é porque é um adulto na fé. Né? Já come alimentos mais sólidos, né? Nós somos adultos da nossa fé, com a nossa vida, com a tua vida. Você tem sido um adulto na fé? Você está procurando alimentos mais sólidos para a tua fé? Ou você ainda é uma criança? Se o teu coração está falando que você ainda é uma criança, cuidado. Por que você foi crismado, então? Então, muita atenção. Então, já se preparem quando eu chegar no sacramento do crisma. Vinícius, olha como o povo antigamente errava. Eu fui crismada criança. Bebê ainda. A igreja, antigamente, ela enxergava que tinha que receber o sacramento da iniciação cristã. Então, por isso que agora ela separou, né? Ela coloca o batismo e a crisma um pouco mais à frente. Por quê? Porque no batismo você é levado. Normalmente as crianças são levadas para o batismo. No crisma, não. No crisma, ninguém pode forçar ninguém a ser crismado. Vinícius. Oi? Desculpa antecipar uma pergunta, mas uma pessoa pode crismar sem ter sido batizada? Por via de regra, não. Por via de regra, não. Primeiro tem que receber, porque o batismo, ele é a porta dos outros sacramentos, né? Sem o batismo, não é aberto esta porta. Então a pessoa tem que receber o sacramento do batismo primeiro. Recebido o sacramento do batismo, ela pode receber todos os outros. Então, porque tem uma situação em que a pessoa não foi batizada, mas agora ela me convidou para ser padrinha de crisma dela. E eu realmente me veio essa questão. Eu falei, mas como eu posso ser padrinho de crisma se você não batizou? Tem incomodado um pouco isso. Tem, até você, como padre, foi chamado de ser padrinho, orientar, né? Até porque só quando a pessoa vai ser crismada, normalmente a igreja, né, a secretaria e tal, o padre pede todos os documentos da pessoa. E o documento principal para receber o sacramento do crisma é a certidão de batismo. Porque sem ela não tem como você receber os outros. Se o batismo é a porta. Mas o que acontece? Num caso como esse, ele pode receber no dia o batismo, ser batizado e crismado no mesmo dia. Então, pode ser que ele vá, que ele não tenha te informado isso. Desde que seja adulto, né? Vai receber os dois no mesmo dia. Se a pessoa for adulta, aí ela pode receber os dois. Aliás, tem gente que acontece, batiza e primeiro Eucaristia e crisma, tudo no dia só. Tem, acontece. Isso acontece em realidades, como a gente disse lá quando a gente estava falando das cerimônias. Isso acontece numa necessidade muito grande da igreja. Mas é salutar que a igreja, que o ministro, a pessoa do padre, lógico, separe, né? Separe isso daí. Receba o batismo, viva a sua vida de batizado, receba o sacramento da crisma, viva a sua vida de confirmado na fé, né? Da Eucaristia. Mas a gente não. O correto é primeiro o batismo. Tem que receber o batismo primeiro. Sem ele, não abre as portas dos outros sacramentos. Certo, Sérgio? Então, falamos de 2, né?
da crisma, né? Que é uma marca no coração do homem. Uma marca que separa as criancinhas dos adultos na fé. Certo? E adulto aqui, vocês sabem, nós não estamos falando de faixa etária, né? De idade. Porque, olha, vou falar uma coisa para vocês. Tem muita criança aí, tem muito adolescente aí que tem uma maturidade na fé que dá de 10 a 0 em muito adulto aí de idade. Então, maturidade na fé, ser adulto na fé, nada tem a ver com a idade cronológica, né, da pessoa. Mas no seu relacionamento com Deus. Tudo bem? E por último, o sacramento da ordem. Que Deus marca no coração daquele homem que será padre, que será bispo, né? Deus faz uma marca que distingue, que separa o ministro ordenado do leigo. Porque o ministro ordenado é aquele que vai guiar o povo, é aquele que vai ministrar os sacramentos. Então são marcas que jamais se apagarão. No céu ou no inferno. Se nós formos para o inferno, o demônio vai ver a marca em nós. Este é batizado, este foi crismado, ou este era padre, ou este é padre, no caso. No céu ou no inferno, esta marca jamais se apagará. É uma marca indelével. Agora, talvez gere a dúvida, né? Mas, Vinícius, o porquê, então, do sacramento do matrimônio não ser uma marca indelével? Não é? O que Deus uniu, o homem não separe, né? Mas aí nós vamos tratar melhor quando a gente entrar no sacramento do matrimônio. Mas no céu, né, na eternidade, nós não seremos casados. Né? No céu nós não seremos casados. Agora vocês serão marido e mulher até que a morte os separe. Então a morte, ela é bem entre aspas aqui, tá? Ela rompe esse sacramento. Agora o sacramento da ordem não. Nem a morte rompe o sacramento da ordem, nem do batismo, nem da crisma. Para sempre ficará inscrito no nosso coração. Hoje, todos nós aqui, né? Para sempre está inscrito no nosso coração o batismo e a crisma. Para sempre. E que esta marca de Deus brilhe na nossa vida. Brilhe na nossa vida. Se não está brilhando nesta terra, ela vai brilhar na vida eterna. Seja céu, seja inferno, ela vai brilhar. Certo? Então, olha a radicalidade da minha filha. Ela diz o seguinte: se um casamento não deu certo, por qualquer razão, você tem o direito de tentar de novo. Agora, se a minha mãe morrer, você não vai casar de novo de jeito nenhum. Você não tem esse direito. Ela repete isso constantemente. Se a minha mãe morrer, você vai ficar viúvo. Ela é radical, ela. Não tem morte que separa, não. Não, é até interessante isso que você falou, porque olha como que é, né? A igreja, por exemplo, Jéssica e eu, né? Se um de nós morre, nós podemos comprar matrimônio novamente. Exatamente. Então, não é uma marca indelével, né? Enquanto a gente está nessa terra, sim. Mas ela não passa a morte. Sim. Então, a minha filha não admite. Ela falou que Então,
idade ela tem? 33. A idade da vida. Então ela já teve tempo de analisar. Não dá para discutir com ela. É impossível. Acabou. É impossível discutir. Então, cuida da esposa para os dois caminhar Eu juntos. falei, eu tenho que morrer primeiro. Na hora que um for, o outro vai atrás. É o que acontece em muitos casos, né? Muitos são bem velhinhos, assim, né? Quando um morre, não dá muito tempo, o outro morre também, né? Vai junto. Vai junto. Meus avós foram assim. Minha avó durou 20 dias. É só, claro. 20 dias acamada. Sem... Essa é um negócio mórbido falar de morte, mas que bonito, né? Que bonito. É uma intimidade tão grande entre duas pessoas que um não consegue viver sem o outro, né? Depois que ele foi enterrado, ela foi pro quarto e do quarto saiu pro cemitério também. Não... É muito bonito isso, que nós consigamos, né, dentro do nosso matrimônio, viver esta intimidade. Porque só quem dá esta intimidade para o homem e para a mulher é Deus. Sim. É Deus que está no meio, né? Que dá esta. Por isso que é um relacionamento a três, né? O homem, marido, mulher e Deus. Né? Então, os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor. Os sacramentos, então, eles são dignos de honra, de respeito e de veneração. Honra, respeito e veneração. E que nós não nos aproximemos dos sacramentos sem ter um coração puro, sem ter um coração reto, uma consciência reta. Se precisarmos, corramos ao sacramento da penitência. Não deixemos de nos confessar, hein? Vamos procurar o sacramento da penitência. Não deixemos de nos confessar. Certo? Com isso, então, nós encerramos a introdução dos sacramentos. Isso foram 2 aulas para a introdução dos sacramentos. Na nossa próxima aula, a gente já vai entrar no sacramento do batismo. Certo? Próxima aula, o sacramento do batismo. Aí vem as dúvidas, aí é mais tranquilo, não vai ser tão teórico assim, né? Acredito que vai ter mais dúvidas aí quando a gente entrar no batismo. Tudo bem? Alguma dúvida? Todas as possíveis? Ou tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo caminhando junto pra gente chegar junto no destino final, certo? Hoje tá tudo assim, muito claro, né? Nossa, a aula foi bem, né? Preto no branco, como você disse. Bom, sacramentos são bem, ficou, nossa, muito. Agora, espero que a gente consiga também assim, quando a gente entrar nos sacramentos em si, né? Para a gente não restar dúvidas das coisas. Nós vamos entrar para não restar dúvida alguma, né? Então, próxima aula é batismo. Então, preparem as perguntas aí que vocês tenham dúvidas, né? Pensem, rezem. As dúvidas que vocês tiverem quanto ao batismo, tragam para nossa aula, a gente tenta solucioná-las. Aquilo que eu souber responder, responderei. Aquilo que eu não souber, guardo a pergunta, estudo para responder-lhes mais tarde. Certo? Agora um aviso. A nossa aula continua quinta-feira que vem, 7h30. Um aviso, um convite, na verdade. Amanhã, sexta-feira, às 20 horas, eu fui convidado por um amigo nosso, o Gui